Fala, fala, fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Full Stack da Art Flutter. Na aula de hoje, pessoal, dando continuidade então ao nosso projeto, eu já fiz a implementação, tá? E essa implementação da aula de hoje, ela existe identicamente no curso de Dart Backend. Então, por isso eu não gravei essa aula, porque seria uma aula praticamente duplicada. Então, o que que eu vou fazer nessa aula? Só vou revisar com vocês o que a gente fez de uma forma bem rápida, tá? Todo explicado, tintim por tintim, tá lá no curso de Dart Backend. Hoje a gente vai falar sobre autenticação. Então, a gente vai fazer o nosso famoso login, ok? Então, como que a gente começa? Pelo nosso domínio, novamente, modelos, criei o objeto login. Ele tem e-mail, ele tem a senha, ele tem a permissão daquele login e ele tem o documento do login. Beleza? Criamos duas portas, a porta de entrada, então, que faz a autenticação, a porta de saída, que busca no repositório o login pelo e-mail, ok? Fizemos a implementação da classe de serviço. Então, o que a classe de serviço ela está fazendo, gente? Eu adicionei um try-catch, tá? E, não sei se eu mencionei, mas ó, o login ele pode ou não retornar um objeto. Se ele não retornar, a gente vai entender que o login não deu sucesso. Se ele retornar, a gente entende que deu sucesso. Como que a gente vai fazer isso? Tá? De forma muito simples. O Authenticator recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro, um e-mail, e o segundo, a pass, que é a password, é a senha do usuário, ok? Ambos são strings. Chamo o repository que a gente injetou aqui, busco, então, pelo e-mail, encontrei esse objeto de login. Maravilha. Então, se ele for nulo, porque ó, ele é no label, se ele for nulo, retorno nulo. Se não, eu chamo aqui o password verify, passo a senha, tá? Que o usuário nos informou, passo a senha que voltou da base de dados. Se for verdadeiro, tá? Então, se a verificação das senhas forem verdadeiras, eu retorno o objeto login para trás. Se não, eu retorno nulo. Se der qualquer exceção, eu vou aqui no try-catch. Maravilha? O password verify, gente, a gente incluiu ele aqui no PubSpec, tá? Ele e outra dependência, primeiro o Dart JSON Web Token, tá? Na última versão, e o Dart Password, que é o cara que faz tanto o hash quanto verifica o hash dessa senha. Por quê? Porque lá na nossa base a gente não vai ter informação limpa, informação clara. Qualquer pessoa que fazer um select não vai conseguir ler a senha do usuário, ok? Então, esse cara que faz isso. Só um detalhe, ó. Aqui, tchururu, tchururu. Aqui no application, no DTO do usuário, eu já passei, então toda vez que vier o request para salvar o usuário, a gente já faz o hash da senha, tá? Então, essa é a única coisa aqui que eu alterei para o usuário que já existia. Maravilha, então buscamos o usuário, validamos a senha do usuário, a senha deu certo, retornamos o usuário. Maravilha? Vamos ver então nossa camada agora de infraestrutura. Começamos com o mapper. Então a gente mapeia, tá? O resultado do nosso select para um objeto de domínio, tá? Então é dessa forma: e-mail, senha, role e documento. E o nosso login repository tem a gente, então, injeta aqui a database, injeta o mapper, é o mapper que a gente acabou de criar ali há pouco, faz aqui o bendito do select, já eu vou abrir o workbench para explicar esse select para vocês, pega o resultado da query, faz o mapeamento para um objeto de login, a gente verifica se a lista não está vazia, ok? Porque lembrando, o query result, o fields dele vai devolver uma lista de linhas. Posso ter uma única linha, ou posso ter n linhas ou nenhuma linha, ok? Então, se a primeira linha, se a lista não for vazia, significa que teve resultado. Eu devolvo, tá, o primeiro resultado aqui da nossa lista. Se não, eu devolvo nulo, beleza? No label. Vamos conferir a nossa query aqui na nossa base de dados. Primeira coisa para nossa query, tá? A gente está buscando e-mail, senha, role e documento.
Para isso, a gente tem 3 tabelas principais que gerenciam aqui a parte de usuário, senha e permissão, ok? Então vamos lá, tabela usuários é onde eu tenho usuário, tabela usuário permissão é onde eu faço o relacionamento de qual usuário possui qual permissão, e a tabela permissão é onde eu tenho o nome de cada permissão, se ela está ativa ou não, ok? Então aqui no select eu adiciono ainda 2 condições, se o usuário está ativo e o e-mail do usuário, tá? E em produção, ó, ele fica com o ponto de interrogação. Por quê? Porque a gente, ó, infere aqui o e-mail pelo parâmetro e ele passa o e-mail para cá. Maravilha? Na base é como se ele executasse esse select e ele nos retornaria, ó, esse resultado. Tá vendo que aqui a senha já está cifrada? Então eu já criei um usuário com a senha cifrada, tá? Para criar um usuário com a senha cifrada, gente, ó, muito simples, muito simples. Bom, já a gente vai criar, tá? Porque não vai funcionar agora de primeira, já explico o motivo. Então, maravilha, camada de infraestrutura já foi. Camada de application, login DTO. Então, o que eu vou receber lá do nosso, do post que o usuário vai mandar para fazer o login, ele vai mandar e-mail e senha, faço o mapeamento para esse login DTO. E o nosso login controller, então, barra login, ok? Ele é um post, porque eu estou recebendo informações, pego aqui as requisições pelo Bory, faço pelo from request aqui o JSON decode do Bory, montei o objeto login DTO, a partir disso eu chamo o login service, o método authenticate, passo e-mail, passo senha. Ok, aguardo a autenticação voltar. Então lá se na nossa autenticação... Opa! Peraí. Se aqui na nossa autenticação, se ela passar por todos os requisitos, se encontrar, se validar a senha, ele vai voltar o login, ok? E aí a gente vai gerar o nosso token, a nossa API de token, ok? O nosso token API. Para isso, a gente vai utilizar lá o Security Service. Esse Security Service, para quem não se recorda, a gente criou lá no curso de Dart Backend, ok? A gente chama o método GenerateJWT, passa o documento e passa a permissão. Então, o nosso JWT, ok? Ele vai estar vinculado ao documento e à permissão daquele usuário, que no futuro a gente pode recuperar a partir do JWT qual que é o documento do usuário, qual que é a role que ele tem, e pode fazer alguns desvios de fluxos direto pela camada aqui, pela interface de controller para determinados serviços. Maravilha, gente? Se deu tudo certo, respondo um OK, passando aqui o token JWT, se não um 401 que ele não foi, não teve sucesso na autenticação, no login. Maravilha. Aqui no nosso core, tá? Então eu criei o Security Service Imp, a gente já tinha aqui o Security Service, só remodelei a interface para receber o documento e a role, basicamente, beleza? Isso aqui a gente já tinha. Implementamos aqui o Security Imp. Essa implementação a gente passou lá no curso, ok? De Dart Backend super detalhado. Então quem não se recorda, volta lá, ok? Mas eu vou explicar bem por cima. A gente implementa então a nossa interface, ok? A gente está tipando aqui com o objeto JWT, que é do Dart JSON Web Token. É ele que trabalha aqui o nosso token JWT, ok? Então a gente vai gerar o token, primeiro método. Ó, ele recebe o documento e recebe a role. A partir disso, a hora que aquele token está sendo criado, user ID, o documento do usuário, e a role que a gente voltou lá da base de dados, ó, essa admin aqui no caso. Admin, usuário, operador, vendedor. A role a gente depois pode cadastrar a rolo N roles e atribuir permissões para cada uma das roles, ok? Aí eu tenho um método de validar o JWT, tá? Então, montei aqui o JWT, busquei aqui do JWT, essa aqui, ó, ela tá aqui no nosso ponto .env, então eu criei ela aqui, JWT key. Recuperei essa aqui, faço a assinatura do JWT para garantir a autenticidade dele, tá? Então eu preciso aqui no lado do servidor
ter a senha para garantir e prevenir que esse JWT, que esse token, ele não está sendo fraudulento, tá? Então, a gente sempre precisa dessa aqui, dessa secret aqui, para fazer essa assinatura do token. Validei, retornei o token para trás, ele é uma string. Vamos validar o JWT então. Recebo o token e vou fazer o passo contrário agora. Recupero a nossa key e verifico, tá, se o token, utilizando aqui a nossa key, se ele é válido. Se não, tem N exceptions aqui, depois no futuro a gente vai tratar cada uma, ok? Se não, eu retorno nulo, então o JWT não é nulo. E aqui eu tenho dois midways, tá? Então, midway, recordando, é aquela camada que fica entre ali a nossa requisição, ok? Esse midway, um faz a autorização e o outro faz a validação do JWT. Então, como que funciona? O usuário foi lá, fez tudo bonitinho, mandou pra gente mandou o Better Token com o JWT, ok? A gente vai verificar aqui se ele tem o header de authorization. Se esse header for diferente de nulo e ele começar com Better no nome, a gente vai lá, faz um substring, recupera só o token. Esse token, ó, é o mesmo que a gente gera aqui em cima, ok? Só que daí é o usuário enviando pra gente. A gente valida esse token, então, aqui com esse método. Então, o usuário, tá, enviou pra gente, a gente está validando que o token é correto. É correto? Pego aqui o JWT, então, e coloco dentro do contexto do request daquele usuário, ok? O JWT. Aí a qualquer momento eu posso ir lá request ponto .get alguma coisa, passar aqui o JWT que é um mapa e eu recupero o JWT. E aqui dentro, aí eu tenho acesso às roles, ao documento do usuário e a gente pode colocar também mais informações depois, tá? Eu tenho um outro midley que eu verifico a existência do JWT. Então, esse aqui é para autorizar, se o login der tudo certo, bonitinho, aqui se o token também JWT for válido. E aqui eu sempre vou verificar se ele já está com o token válido, beleza? Então, pego a nossa requisição e sempre verifico aqui, ó, se o rec context, se ele tem o JWT, esse cara que a gente está adicionando aqui em cima, depois de passar a validade do JWT, tá? Então, se ele for diferente de nulo, tá? Significa que isso aqui deu certo. A gente retorna nulo e o usuário está correto. Se não, se por um acaso o JWT for nulo, a gente responde o response forbidden e fala que o usuário não está autorizado a acessar aquela informação. Maravilha, gente. Então, esse é o nosso security. Coloquei aqui no nosso Cascade, primeiro, tá, então, o login, que ele não é protegido. O login é a única API que não tem proteção, qualquer pessoa pode chamar. E o restante, tá, tudo com e-security, porque tudo daí tem que ter a autorização para acessar. Maravilha. Aqui, ó, no nosso getHandler, para quem não se recorda, ó, ele já tem aqui um parâmetro nomeado, e-security, que no caso, passei aqui o e-security como true, então, o padrão é false. Vamos rodar e vamos fazer alguns testes. Então, ó, debug. Eu já tinha feito alguns testes antes, mas vamos lá. Vou limpar tudo e a gente faz novamente. Então, servidor inicializado. Olha se a gente tentar acessar a API de vendas. 403 for binding, não autorizado. Da onde que veio isso, David? Aqui, ó, lá do nosso security imp, desse midley aqui, ó, não autorizado, tá? Por quê? Porque ele não validou o token JWT. Inclusive, a gente nem passou ele, ó. Se eu tentar pegar lá os usuários, users, ó, mesma coisa, 403, ó, no nosso log aqui, 403. Qual que é a única API liberada? É a API de login, ó. Então eu já tenho ela aqui, login. O formato do login que a gente espera. Puta, David, como que eu sei que é esse formato? Lá no nosso DTO, a gente está escutando esses dois campos de mapa, e-mail e password. Então recebi o e-mail e password, aqui, ó, recebi o e-mail e password, maravilha, vamos mandar. Ele veio aqui para nossa aplicação. Então, ó, ele já pegou o e-mail, pegou a password, já mapeou, já passou pelo nosso controller.
vai buscar na base de dados, ó, encontrou na base, preencheu o objeto login, ó, o documento, o e-mail, a password e a permission do usuário. Ele é diferente de nulo, agora ele vai verificar se a senha que a gente está passando, se ela é igual à senha que está na base de dados, tá? Então, a gente utiliza essa biblioteca que internamente ela pega aqui qual que é o algoritmo desse hash e processa. Ó, verificou, voltou para trás. Tarará, tarará. Vou até tirar esse breakpoint daqui. Vou colocar o breakpoint aqui no login controller. Que vira e mexe, ele estava travando ali. Vou deixar o breakpoint bem aqui, ó, que eu já vi que ele travou. Então, vamos reiniciar. E aqui tá travando, gente, porque minha máquina tá ruim, viu? Tem que comprar uma máquina nova. Mas vamos lá. Mandei aqui, então. Ó, caiu aqui, já fez a autenticação. Autenticou com sucesso, ó, porque ele retornou um objeto do usuário pra gente. Então, ele chegou, já validou a senha, tá? Maravilha. Então, buscou pelo e-mail, validou a senha. Fazemos aqui a geração do JWT, ó, passando o documento, passando permission. Gerou o JWT pra gente, ó. Esse string gigantesca aqui. E a gente vai devolver isso para trás. Respondemos, ó, login 200 com sucesso. Então, foi autenticado com sucesso. O que a gente vai ter que fazer daí lá no front, que nas próximas aulas a gente já vai implementar? A gente vai pegar esse cara aqui, a partir desse mapa, vamos pegar essa string gigante, esse Badger Token, vamos vir aqui na API de usuário, tá? E de duas formas, a gente pode vir em Authorization, passar o Badger Token aqui direto, colando aqui, tá? Vai funcionar, ó, funcionou perfeitamente. Ou, até para ficar um pouco mais manual, tá? Lá no front a gente vai ter que passar no header. Então, ó, Authorization, esse é o header e qual que é o valor? Então, better é isso aqui. Então, lá no front, daí a gente vai mandar a nossa requisição exatamente, tá? Com esse header aqui. Ó, mandamos, gente. A gente já viu que funcionou a listagem de usuários. Vamos chamar aqui o vendas também, para ver se está funcionando. Produtos. E maravilha, gente. Ó, e se a gente desmarca, não passa mais o JWT, ó. A gente já não tem mais acesso a produtos, já não tem mais acesso a vendas, a estabelecimentos. Ok? E quando a gente volta, tá tudo aqui listando bonitinho. Então, galera, para essa aula era isso, tá? Nas próximas, a gente, acho eu, se não me falha a memória, deixa eu dar uma recordada aqui, que a gente já tem as principais listagens disponíveis. Então, a gente já dá para começar a criar ali o nosso painel back-end, o nosso painel web, tá? Em Flutter também, onde a gente já consegue ver essas listagens, fazer login e tudo mais. Beleza, pessoal? Acho que era isso. Então, até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau. Antes de fechar, gente, vamos comitar esse código junto, poxa. Então, listagem de serviços, esse cara aqui a gente já tinha feito. Vou criar aqui a API de login, tá aqui. Vou abrir ela, ó, é a feature 13, então vamos criar aqui. Nova branch. Feature barra 13. Criamos. Vamos adicionar tudo aqui. Login. Maravilha. Enviamos. Vamos correr. Ó, aqui o projeto de Dart Backend, tá? Para quem quiser seguir de referência, tá lá no meu Git, beleza? Então, David William, Dart Backend, ó, tá bem aqui. Vamos pegar aqui o curso de Full Stack, Base Backend. E ó, ele já subiu então aqui a Feature 13. A gente pode abrir. Já devo ter aqui, ó, o login controller. Puta, maravilha. Então, nosso código já tá aqui. Então, pessoal, para essa aula era isso, tá? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. É nóis.